Olá, seja bem-vindo ao curso MT-Cine MikroTik, um curso oficial sobre Internetworking, que é um curso focado em redes MPLS e redes BGP. Então, por que você faria um curso deste tipo ou deste nível? Se você é um provedor, é um ASN, é uma empresa que trabalha com uma comutação em redes BGP, por exemplo, ou em redes de Layer 2 sobre Layer 3 como MPLS, então esse curso foi feito para você. É um curso de reconhecimento internacional, é um curso com certificação validada pela própria MikroTik, e é um curso que ele pode variar entre 2 ou 3 dias. A carga horária ela está prevista entre 16 e 24 horas, dependendo, obviamente, da turma. Qual é o pré-requisito desse curso? É você conhecer e ter a certificação MTC-RE. Essa é a única certificação que exige que você tenha um conhecimento antes do MTCNA de redes, depois do MTCNA, que é a primeira certificação, e após o MTCNA, o MTC-RE, que trata de Routing Engineer em roteamento estático e OSPF. Então agora a gente entra num nível um pouquinho mais elevado, que é o nível de MPLS e BGP. Então é um curso que tem tanto teoria quanto prática, então a gente vai trabalhar nessas horas de carga com tanto material teórico quanto prático e fazer essas atividades ao longo de todo o curso. No primeiro tópico a gente vai abordar em BGP o que é um sistema autônomo ou um ASN. Então, se você é um sistema autônomo, o nome já diz, né? Você vai se tornar uma empresa independente na internet com o seu próprio domínio de endereçamento. E a partir daí a gente vai entender um pouquinho mais sobre o protocolo BGP, o que é o protocolo BGP, onde ele é aplicado, como a gente vai operar com ele. E depois a parte mais pesada, né, que é a parte que envolve aí um conceito bem abrangente de redes e de roteamento, como por exemplo os algoritmos de percurso, né, que a gente trabalha com vetores e começa a estudar esse cara nessa camada. Depois a gente vai abordar aí sobre transporte de BGP e tipos de pacote. Como é que eu transporto o BGP, por onde ele passa, como ele comuta, onde ele autentica, quem fornece, quem recebe. Vamos diferenciar aí as aplicações de iBGP e de eBGP. Então, se você tem múltiplos links na sua rede e você tem múltiplos locais de recebimento desse link, onde você aplicar cada um deles, ou se você tem tudo concentrado em um lugar, qual desses protocolos você vai utilizar na sua aplicação. Um cenário que a gente chama de rede stub, né, que é uma rede onde você pode integrar com um ASN baseado numa vizinhança entre AS e áreas que possuam os AS e áreas que não são stub. Então você tem aí a rede híbrida ou a rede interoperável, que a gente chama, né, com cenários que podem ter ou não a visibilidade stub. Depois a gente vai fazer também uma conceituação aí sobre a multi-hop, o que é o multi-hop dentro do roteamento, dentro do BGP, o endereçamento de loopback, qual a importância dele, como se aplicar, como se configurar, fazer uma distribuição de rotas e criar até uma análise com relação a filtros de roteamento. A gente, nesse exato momento, tem uma transição aí entre a versão 6 e a versão 7, o que mudou na versão 7, o que melhorou na versão 7 e o que você vai herdar da versão 6 nessas políticas principalmente de distribuição de rotas e também dos filtros, que eles mudam um pouquinho o conceito, mas a gente aborda os dois temas nessa transição para quem está fazendo a transição. Quem entrar direto no 7 vai aprender já diretamente na versão 7. O algoritmo que a gente faz aí de melhor percurso, ou de melhor caminho, de melhor rota que a gente vai poder ter dentro do BGP, os atributos do prefixo e como a gente utilizar isso dentro do BGP, a gente chama de router reflector, né, que são os refletores de sobreposição das rotas do BGP, como a gente trabalhar com esse cara. E aí nós vamos fazer alguns laboratórios para poder interpretar um pouquinho disso. E no tópico de endereçamento, nós vamos abordar aí sobre ponto a ponto, ou seja, vamos supor que você tenha uma rede BGP e você queira fazer uma integração com um endereço de um ponto a outro ponto, ele passe por mais de um roteador. No roteamento BGP você vai precisar de mais endereços, no roteamento MPLS você não precisaria
desses endereços. Então é possível a gente fazer essa aplicação. Então nós vamos passar essa noção para você do que é MPLS, vamos ensinar como fazer um mapeamento desses padrões que a gente chama de rótulos, né, dentro da rede, vamos distribuir essas etiquetas que a gente chama LDP, como fazer essa distribuição e como, obviamente, a gente concentrar e conceituar aí os saltos que a gente vai dar entre esses roteadores. Depois disso, a gente tem aí unidades para interpretar, né? Por exemplo, o traçado da rota, né? Eu vou dar um tracert numa rede OSPF, como ele se comporta, e como ele vai se comportar numa rede MPLS. A gente vai abordar também sobre túneis VPLS, que é uma outra concepção de também túnel, está dentro do MPLS, ele é baseado em LDP e ele vai fazer com que a transparência de um lado para outro ela continue ocorrendo. Vamos falar um pouquinho aí sobre bridge de split horizon, como ser feito essa segmentação, como ser executada essa segmentação dentro de uma condição de um mesmo nível de rede. Vamos fazer aí o uso, por exemplo, da VPLS com o CW, que a gente faz um controle de acesso ao conteúdo desse túnel. E vamos trabalhar com um Layer 2 MTU, ou seja, um L2 MTU, que é a fragmentação lá dentro do MPLS e como a gente comutar isso dentro da rede que está rodando sobre, por exemplo, uma rede BGP. E aí a gente vai fazer laboratório de VPLS, vamos fazer laboratório de VRF também, que é um assunto que, como eu posso migrar uma rota de um lado para outro e fazer também uma concepção baseada em BGP sobre um túnel de Layer 3, a gente chama de L3 VPN. Dentro desse conceito, a gente também aplica aí um conceito voltado, uma técnica, né, voltada à aplicação de OSPF. Quais são os protocolos que a gente vai utilizar dentro dessa concepção? Então aí a gente fecha o tópico de MPLS. Depois a gente vai para engenharia de tráfego, que aí envolve o conceito conjugado de tudo que a gente viu lá entre redes, né? Então como é que eu visualizo a engenharia de tráfego como um todo dentro da minha rede roteada. Então a engenharia de tráfego ela é voltada a essa aplicação de mapeamento, identificação, planejamento, visibilidade da rede, e aí a gente vai utilizar alguns protocolos como o RSVP, por exemplo, o caminho que a gente vai definir a rota estática ou dinâmica para um determinado percurso, uma alocação de acesso ou de banda, que também é chamado, né? E como a gente criar as limitações nessa concepção. Então isso tudo faz parte de uma engenharia de tráfego e ela requer bastante concentração e dedicação dentro dessa estrutura de redes MPLS e BGP. Terminando esses tópicos, nós vamos para o ambiente de avaliação e você, fazendo a sua prova de certificação e atingindo 60% de acertos, você se torna, seu nome vai estar impresso em um certificado oficial com o título de MT-Cine, que é um certificado de redes Internet Working em nível de engenharia. Então, você se torna um consultor oficial internacional da própria MikroTik. Então, venha conquistar o seu certificado MT-Cine e venha participar desse treinamento para você se preparar, para a gente ajudar você a melhorar o seu conhecimento, a se preparar para essa certificação e você conquistar o seu objetivo. Aguardo você em uma de nossas turmas. Até lá!